Vou iniciar a leitura do livro de Rosas John Rushdon, Cristianismo e Estado. Iniciando pela primeira vez, vou ler esse livro de capa a capa, né? E da editora Monergismo. Comprei do irmão Marcelo Luz. Vamos ler aqui atrás. Uma teologia bíblica do Estado. Então diz assim: e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Essa predição concernente à relação entre os âmbitos civil e eclesiásticos constitui o ponto culminante da profecia de Zacarias. Então, a relação entre os âmbitos civis e eclesiásticos. Zacarias 6,13. Ao longo de sua história, contudo, a igreja frequentemente tem se esforçado em obter essa paz por meio de concessões, postando-se não ao lado de Cristo, mas do governo civil, e tomando assim partido com reinos passageiros em lugar do reino inabalável. Ao ignorar o fato de que a paz entre o povo de Cristo e as nações dá-se apenas quando as próprias nações se tornam discípulas de Cristo, os cristãos de hoje simulam uma obediência ao mandamento de fazer discípulos de todas as nações, pois se sentem tão deslumbrados em contemplar a glória temporal que o reino que não vem pelo que observamos é considerado vil aos seus olhos. Aqui está falando sobre o pós-milenismo, né? Por ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o reinado de Cristo sobre os homens e o governo civil é universal absoluto. É Ele quem remove os reis e estabelece reis. Daniel 2, 21. E multiplica as nações e as faz perecer. Jó 12, 23. E visto que o governo está sob seus ombros, ele é o governante entre as nações. Isaías 9, 7, Salmos 22, 28. A necessidade hoje é que a igreja enfatize os direitos régios de Cristo, o Rei, confiante que o seu governo sobre todos aumentará sem fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse livro incisivo, em sua abordagem e administrações, apresenta uma teologia bíblica do Estado, traçando detalhadamente a história e as consequências da dominação. Perdi agora, estava lendo agora. As consequências da dominação estatista e do abandono do dever cristão. Ao estabelecer com firmeza a opinião bíblica a opção bíblica em oposição ao politeísmo do cristianismo moderno. O autor nos alerta quanto às armadilhas do passado e apresenta um conselho piedoso em relação ao presente e futuro. Cristianismo e Estado é a cristalização da década de pesquisas. É um divisor de águas de pensamento cristão no século XX. Então eu vou ler esse livro aqui. Enquanto a minha esposa está fazendo uns pastéis. Eu vou dar uma lida para entender um pouco melhor a visão do Rushdon, né? Embora eu já tenha lido através de terceiros, sobre a teonomia. Eu vou sentar ali no sofá e vou ler. Aqui, um livro da editora Monergismo. Tá? Eu vou ler aqui o índice para vocês aqui, sumário, né? Então ele vai fazer uma introdução, da edição brasileira, prefácio do tradutor, introdução à necessidade de uma teologia do Estado, a religião Estado, religião e igreja, antropologia do Estado, salvação Estado, legitimidade, Estado, pecado e justiça, Estado e justiça, Estado, encarnação, liberdade da igreja de Cristo, ateísmo, moralidade, lei e Estado, teologia do fascismo, cidades de refúgio. Isso aqui me interessa. Foi o irmão Tiago da Silva, que falou sobre as cidades de refúgio, né? Que a igreja é como se fosse uma cidade de refúgio. Vou dar uma lida depois, vou ler com calma. Depois tem aqui extraterritorialidade, messianismo, prerrogativas imperiais de Jesus Cristo, Édito de Milão, liberdade religiosa, conflito medieval, imanência e poder, reino da falsidade. É bem extenso. Autoridade para governar. Depois, deixa
Deixa eu ver aqui. Donatismo, Estado. Cristologia subordinacionista, Estado. Corporação Existência Limitada. Marsilio de Pádua e Religião Espiritual. Movimento Conciliar. Inquisição. Onda do Futuro. Moralidade, Estado. Liberdade, Estado. Intercessão. Processão. Ateísmo na Igreja Primitiva. Esse aqui é de um livro, né? Eu tenho até esse livro aqui. Estatismo como fato religioso. Depois, o Vaticano em conflito, rumo ao renascimento do governo. Epílogo, apêndice, separação marxista entre igreja e Estado. Depois, sobre o autor. Então, o livro é bem extenso. Eu quero estudar com calma para analisar a opinião do Rushduni sobre teonomia. Eu acredito que a lei deve ser também colocada como base ética da sociedade, mas nós devemos pregar o evangelho, né? Os pecadores, eles seriam mortos pela lei, na verdade, né? Então, mas de fato a lei é o modelo correto de governo, de ética. Então eu vou ler com bastante calma. Provavelmente vou comentar sobre esse livro durante a semana. Enquanto isso, a minha esposa está fazendo os pastéis aí.